Olá, mais um encontro com vocês, muito prazer, Giovanni Praz falando, sou escritor, empresário, palestrante, sócio fundador do Instituto LPO e host aqui do podcast Bastidores do Lucro com o Josué. É uma satisfação estar com vocês novamente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bastidores do Lucro. Eu sou Josué Seibel, empresário, palestrante, treinador, parceiro do Giovanni aqui no Instituto LVO e também host do Bastidores do Lucro. E nosso convidado de hoje é especialista em transformar empresas que dependem de pessoas em negócios estruturados, organizados, preparados para crescer. Ele é fundador e CEO da Lagile Consultoria e possui mais de 25 anos de experiência executiva em gestão, processos e transformação empresarial. Com uma trajetória que começou na operação e evoluiu para a estratégia, liderou empresas em momentos de grande crescimento, ajudando negócios a saírem do zero, escalarem equipes e profissionalizarem sua gestão. É criador do método ASIC, que eu estou curioso para trazer essa informação aqui de forma mais detalhada, um modelo de estruturação empresarial baseado em cultura, processos e informações para construir empresas mais independentes e sustentáveis. Com vocês e com a honra da nossa presença no dia de hoje, Leonardo Rodrigues. Tudo certo, pessoal? Obrigado pelo convite. Que bom estar aqui, uma honra estar aqui com vocês hoje. Maravilha, é um prazer. Prazer. Deixa eu te perguntar uma coisa para a gente começar já com tudo. De onde surgiu o Leonardo para poder hoje estar à frente de negócios, dando esse chacoalhão nos negócios e dando o direcionamento correto para eles crescerem? Fala um pouquinho de forma breve aí a tua história, a tua trajetória para a gente. Perfeito. Bom, o Leonardo é um empreendedor e começou a sua jornada aí já há uns mais de 25 anos. Minha primeira formação, então, foi automação industrial lá em Caxias, na época ainda, que a automação industrial era robótica, era muito novidade na região. Então, aprender como automatizar máquinas. E fui trabalhar na Marco Polo, né, empresa de ônibus. E nesse processo de estágio, eu acabei caindo na gestão lá da área produtiva e nunca mais saí da gestão. Então, comecei meu processo ali, acabei fazendo a formação de engenharia de produção, para me especializar dentro da gestão de empresas. E como qualquer rapaz empreendedor novo, tentei alguns negócios no começo lá, com meus 21, 22 anos. Alguns negócios não deram certo e eu aprendi a parte difícil de empreender, né? Quando a gente tenta empreender só com a vontade, sem conhecimento. Então, a partir dali, comecei a trazer uma carreira de gestão de empresas. Trabalhei em algumas áreas de gestão, como gerente de produção de algumas empresas, e aí busquei a consultoria como uma forma de poder ajudar mais empresários, e nesse processo de consultoria, um empresário me chamou para montar um plano de negócio. Ele tinha uma confecção muito grande no estado e quis, então, verticalizar seu processo, fabricando uma matéria-prima da sua lingerie. E aí, nessa matéria-prima, ele chamou, monta um plano de negócio para mim, vamos entender se esse negócio é viável, se vale a pena eu comprar essa matéria-prima, se vale a pena eu fabricar ela. E eu montei o plano de negócio, entreguei para ele, né? E com isso ele me chamou para executar o plano de negócio. E aí vem o primeiro desafio, né? Pegar uma empresa do papel e tirar do papel. Como é fácil a gente botar no papel as coisas, né? E quando a gente pensa que agora vamos tirar do papel. E ele chamou, bom, alemão, vem cá e faz, né? Cara, foi um aprendizado incrível. Eu saí da consultoria para assumir esse projeto, assumi como CEO do projeto, desde a cadeia de fornecimento, cadeia de processo, a cadeia de vendas disso. E esse processo levou 8 anos, eu encabeçado nesse processo, nessa empresa. 8 anos depois, a empresa era a terceira maior do Brasil, no seu segmento. Nós tínhamos aberto o mercado da região sul e sudeste todo do país, já era um principal player da região sul e sudeste do país. E estávamos abrindo, então, a nossa exportação, né? A gente já estava abrindo o Mercosul. Já tinha representante de alguns países do Mercosul. E nesse 8º ano, então, uma empresa de Taquara me chama com um outro desafio, que era justamente estruturar o seu negócio. É uma empresa muito, muito tradicional, uma empresa que já tinha seus 28 anos de história quando me chamou, num projeto societário. O dono da empresa, ele estava com uma dificuldade, que trabalhava enlouquecidamente. Já estava trabalhando seus 12, 14 horas por dia.
e disse para mim, Leonardo, a empresa é sólida, a empresa é estável, é lucrativa, eu ganho dinheiro, mas não consigo aproveitar o dinheiro que eu ganho. E eu não quero mais crescer, porque eu sei que quanto mais eu crescer, pior vai ficar a minha qualidade de vida. E então eu preciso de ajuda para crescer o negócio. E aí eu entro com esse objetivo de estruturar o negócio, de poder realmente criar uma empresa não dependente do dono. E é isso que eu fiz lá em 5 anos, a gente estruturou várias áreas da empresa, e no final do 5º ano, então, o dono já estava trabalhando só 4 dias por semana, fazendo viagens internacionais, podendo tirar férias, aproveitando, e a empresa mais que triplicou o tamanho. E aí fica comprovado, né, que crescer não está ligado diretamente à energia do dono. Quando você estrutura um negócio, você consegue crescer sem estar ligado diretamente à estrutura do dono. E aí, depois de 5 anos, então, faz 2 anos isso, eu resolvi montar a Lagile, a consultoria novamente. Então, eu já tinha passado pela consultoria, tive esses 2 cases relevantes, e aí amigos, empresários, me comentaram, cara, monta novamente a consultoria, né? Ajuda os empresários, tu tem uma bagagem grande, tu tem uma capacidade grande de poder ajudar os empresários, então monta a consultoria. E eu montei a consultoria com esse objetivo, que foi justamente estruturar negócios e tirar eles da dependência do dono. Então, hoje eu ajudo os empresários nesse ponto, né? Tanto com vários tipos de produto, mentoria, consultorias. E nesse processo de estruturação foi onde que eu montei, então, o método ASIC. Foi onde que eu desenvolvi isso como um formato. O método ASIC vem como um envelopamento de um processo para poder ser replicável. Porque todo mundo fala em estruturação de empresa, mas não é uma coisa tão simples de se fazer, não é uma coisa, é fácil falar, é difícil executar, né? Então a gente criou um formato, uma metodologia step by step para poder implementar isso e conseguir tirar o dono da posição operacional e colocar o dono na posição de CEO do seu negócio. Muito bom, é uma baita trajetória, né? Então tem bastante experiência e bastante desafio vencido. Dentro dessa jornada entre ajudar o outro, né, a prosperar dentro da empresa, né, trouxe um ponto que eu concordo, claro que não é o dono botar na mão dos outros e deixar acontecer, não, é dividir a energia e focar, né, em comum para que as coisas aconteçam. O que tu acha que é a maior dor, a maior causa, na verdade? A dor é o quê? O empresário não tem tempo nem para cuidar da vida pessoal, nem às vezes para administrar melhor a empresa, mas tem uma causa disso. E na tua visão, o que é a maior causa para a maioria dos pequenos e médios negócios hoje que cria essa dor? Eu entendo que a principal causa que os empresários ainda têm que entender um pouco melhor é que a empresa, quando ela nasce com um modelo de gestão. A empresa, eu entendo que um negócio já tem 4 estágios dentro do seu negócio. O primeiro estágio é o estágio da sobrevivência, depois entramos no estágio do crescimento, o terceiro da estrutura e o 4º da escala. No primeiro estágio da sobrevivência, a gente está pilotando o negócio. É um MVP de negócio ainda. Então, o dono tem que acertar tudo, o dono tem que fazer tudo. Não tem como nós definir processos ainda, porque ainda está na dependência do dono. E só para fazer um exemplo, o pessoal de canal, é o tio da padaria, que é ele, a esposa e mais um filho lá atendendo o balcão. E não todo que pergunta pro dono. Como é que funciona, para que não funciona, as decisões são do dono, muitas vezes o dono tem que adaptar o processo, porque aconteceu uma coisa ali, ele tem que adaptar esse processo. Não funciona se ele não tiver participativo. Não funciona. Então, esse modelo de negócio, modelo de gestão, é centralizado no dono. Então, é um modelo de gestão centralizado no dono. Quando ele acertou o modelo, ele quer crescer. Aí entra na segunda fase, que é crescimento. E ele começa a colocar alguns ajudantes em volta, começa a colocar uma equipezinha em volta e tal e tal. Porém, neste momento, se ele cresce demais e ele ainda mantém-se no centro como esse modelo de gestão, começa a ficar supercarregado. Então, o que os empresários têm que entender é que quando chega nesse estágio, para ir para o lado da escala, para ir para a fase da escala, ele tem que passar pelo terceiro estágio, que é a estrutura. E nessa estrutura é que a gente tira o dono desse centro e coloca nesse centro informação, cultura e processos. Então, imagina o seguinte, que lá no começo, quando um colaborador, alguém tinha uma dúvida, perguntava para o dono. Depois que tu monta essa estrutura, ela vai perguntar para o processo, ou para a informação, ou para a cultura. Então é ali que vai vir as respostas. E onde é que fica o dono nessa jogada toda? Ele se desloca para a posição de CEO da empresa, onde ele vai gastar 20% do teu tempo para dentro do negócio, voltado para monitorar esses 3 pilares,
e 80% para fora do negócio, focado em crescimento, focado em negócios, focado em onde eu vou estar daqui a 5 anos, para que lado que eu vou levar esse navio, né? Para que lado que eu vou guinar esse navio para chegar onde eu quero daqui a 5 anos. E 20% ele monitora, então, o seu negócio. Então, ele para de ser o centralizador da informação. E essa troca de modelo, a gente troca o modelo, então, centralizado para o dono para centralizado no processo. Então, todas as perguntas são olhadas para o sistema, olhadas para a estrutura, e não mais para o dono. Então, a dificuldade que eu vejo hoje nos empresários é entender que o que funcionou até um tamanho não é a mesma coisa que funciona no próximo tamanho. São estágios diferentes da empresa. E a receita que deu certo até um tamanho da empresa, ela tem que ser mudada para um próximo tamanho. O que tu acha que faz com que os donos de negócios não entendam essa necessidade de dar um próximo passo, que continuam centralizando tudo neles e acabam ficando sobrecarregados? Por que eles não Eu acredito isso que antes? sempre funcionou isso, assim, né? Eles fizeram dar certo assim. É muito difícil chegar num empresário que tem uma empresa, não importa se é 5, 10, 15 anos, e diga, olha, esse formato não funciona mais. Ele vai dizer, cara, mas eu trabalhei assim a vida toda, eu ganhei dinheiro assim. Olha o meu negócio como é que ele é. Ele é estável, ele é bom, e sempre deu certo assim. Então essa visão do sempre deu certo, sempre funcionou, é difícil tu mudar isso. Muitas vezes, quando eu faço uma consultoria para um cliente, boa parte da energia é mudar essa cabeça dele. A mentalidade dele, peraí, cara, você tinha uma empresa até um tamanho. E você quer crescer, ou quer uma independência, quer sair dessa prisão, quer trabalhar dentro dela, você precisa mudar o formato. Tem que aprender a delegar. Aprender a delegar. E eu acho que o ego talvez pode estar envolvido nisso, no sentido de é como se fosse um filho, né? De ele estar ali, não, mas é meu filho, eu quero manter ele por perto aqui e tal, né? Muitas vezes não... E muitas vezes acontece o seguinte, que eu vejo, ele delarga, não delega. Então, o que acontece? Eu fazia uma função, eu ponho uma pessoa para fazer aquela função, agora te vira. Faz. Não tem nenhum planejamento do que essa pessoa tem que fazer e como ela tem que prestar conta para ti, né? Porque exatamente, vamos lá, você tem um líder que vai ter autonomia. Esse líder, ele vai ter suas premissas, sua cultura. Mas você quer impor a sua cultura dentro da empresa. Não quer que o líder traga a cultura dele. Quer manter a cultura a cultura que te fez funcionar até aqui, você quer permanecer com ela. E você não dissemina essa cultura para o seu líder. E as decisões que esse líder vai tomar é diferente das decisões que você tomaria. Porque ele não está alinhado com você. Ele está alinhado com premissas, com histórico, com experiências dele. Não é que são decisões erradas, mas são decisões que não estão alinhadas com a sua decisão. E aí você diz, não funciona, o cara não serve. E aí você retoma o controle para você. Então você larga o controle delargando, o cara faz alguma coisa que não está alinhada com o que você quer e retoma para você. Então você não consegue soltar, você acaba arrumando um monte de ajudantes, mas não arruma decisores, não consegue construir uma equipe decisora. Agora, como você estrutura e treina essa equipe focada em processo, informação e cultura, você tem um alinhamento para essa pessoa buscar informação. Eu tenho uma situação aqui, para quem eu pergunto? Não tem mais o dono para perguntar. Pergunto para quem? Para o processo. O que o processo me diz? O processo me diz que tem que ser feito assim, assim, assim. E aquilo que o processo não responde, que nem tudo o processo responde. Pergunto para a cultura. Se o processo não responde, eu vou perguntar para a cultura. Como é que a cultura da empresa diria para agir nesse formato? Como é que, nesse tipo de situação, como é que a empresa se comportaria? E é nesse direcionamento e alinhamento que eu vou tomar minha decisão. Então, quando você consegue acertar tudo isso, os seus liderados, eles têm autonomia e as decisões que eles vão tomar ficam muito parecidas com as suas. E aí você tem tranquilidade de se ausentar um pouco da operação. Acaba sendo uma replicação do teu modelo de trabalho, né? Então, teu liderado, ele é um espelho, ele tá lá. Claro que algumas coisas aí vem um detalhe importante, né? O ego, ou enfim, às vezes a gente tem pessoas melhores que a gente na função lá na ponta, mas aquela insegurança de, mas eu faço melhor, mas na verdade não, às vezes você contrata um que para aquela função específica, aquela pessoa é melhor, e é aí que vem o crescimento da empresa. Na verdade, eu acho que um bom CEO é aquele que tem abaixo dele pessoas muito melhores do que ele para fazer aquelas funções determinadas que elas foram feitas, né, que tem que ser feito, e o bom CEO, ele faz só o ajuste para que todos em sintonia eles se conversem e que as coisas aconteçam, né? Imagina assim,
E geralmente, a grande maioria das empresas, elas nascem, o dono da empresa, ou ele sabe fazer o que vai vender, ou ele sabe vender o que vai vender. Vamos pegar um exemplo de uma xícara aqui, né? Ou eu sei fazer xícara, vou montar uma indústria de xícaras, ou eu sei vender xícara, já tenho cliente e vou montar uma indústria de xícara porque já tenho o mercado. Ou tu tem o mercado ou tem o conhecimento do produto. Geralmente é assim. Mas essa pessoa, ela tem conhecimento de gestão? Só porque você é um bom atacante ou um bom zagueiro, você é um bom técnico? Não quer dizer. Então, levar essa pessoa para a posição de técnico e contratar um atacante que é até melhor que você para a posição de atacante é uma questão de humildade, é uma questão que tem que cuidar esse ego que você comentou. Então, o dono da empresa, principalmente quando a empresa vai crescendo, mais bom técnico ele tem que ser e menos bom jogador tem que ser. E é essa visão que tem que ser bem disseminada. Tem que entender que para o negócio prosperar, ele tem que escalar bem seu time e não quer dizer que ele vai jogar o jogo, ele vai coordenar o jogo. Dentro desses cases que tu trouxe aí, Leonardo, o que foram as decisões mais importantes, assim, que você viu que foram tomadas, que fizeram com que gerasse esse resultado positivo? Eu acho que o mais importante que eu vejo é conseguir alinhar seus líderes na cultura. Isso é uma coisa que é muito falada hoje, José. É muito comentado, cultura, mas é uma coisa na nossa região, principalmente aqui no estado, é muito difícil de se entender. Então, criar uma rotina, fazer com que implementar um RH estratégico na empresa, e não um RH voltado só para departamento pessoal, que é documentação, um RH voltado em disseminação cultural. Isso é uma decisão que quando o empresário tomar ela e gastar uma energia realmente com RH para disseminar essa cultura, vai ser um ponto de virada. Então, quando eu percebi que dar uma orientação para um colaborador ou para um liderado, não importa, era muito diferente de disseminar a cultura para ele, de alinhar a expectativa, alinhar a cultura, isso levei muito tempo para aprender. Perdi muita gente boa nessa caminhada, né, por ser um mau líder. Então, a gente vai calejando como líder também. Então, a decisão mais assertiva que eu tomei foi quando eu resolvi realmente investir em disseminação cultural e em alinhar as pessoas com a cultura que eu imaginava como gestor. E como disseminar a cultura? Existem várias ferramentas dentro do RH estratégico que tu pode fazer isso, né? Então, a ferramenta que eu mais gosto de fazer é a reunião one-on-one. É uma ferramenta que eu difundo, que eu faço, que eu implemento nas empresas muito forte. Então, o que é a ferramenta one-on-one? O que é essa reunião? É uma reunião onde o líder liderado faz individual. Não é as reuniões coletivas de gestão. Então, se eu sou um líder e tenho 5 liderados, eu vou ter 5 reuniões one-on-one, um por cada um. Essa reunião ela acontece semanal ou quinzenal. Geralmente eu sugiro semanal ou quinzenal. Nessa reunião, existe um script para ela, onde eu vou ter nela feedback, que eu já vou dar um alinhamento com essa pessoa, eu já vou olhar algumas métricas, já fazer gestão em cima dela, mas principalmente eu vou gastar uma energia em explicar toda a questão cultural e passar como eu quero que funcione e por quê. É muito diferente eu dizer para um liderado, faça assim, e eu explicar o porquê eu estou pensando que tem que ser assim e por que minha decisão foi essa. Claro. Quando eu consigo passar a minha forma de pensar, por que eu tomei minha decisão dessa forma, aí o cara começa a pensar, é assim que ele funciona, é assim que a cabeça dele funciona. Então, se é nesta linha de pensamento que ele decide, é nessa linha de pensamento que tem que tomar minhas decisões. E como é que eu faço isso? Com reunião. É uma sementinha por semana que eu vou ter de passar isso para o meu liderado. E aí, com um tempo, eu brinco que é que nem 2 jogadores de futebol que joga muito tempo. Eu já sei onde é que aquela pessoa vai estar. As decisões que esse meu liderado vai tomar, elas estão muito parecidas com as que eu tomaria. E cada vez que esse liderado toma uma decisão e toma errado, no meu ponto de vista, eu trago para a reunião one-on-one. Olha, aqui na situação X você tomou essa decisão. Por que você tomou essa decisão? Eu não vou cobrar ele pela decisão errada, simplesmente dizer essa é a certa. Eu vou explicar. Eu tomei a decisão porque eu pensei assim, assim, assim. Porém, o meu ponto de vista é esse. Se eu tomasse essa decisão dessa forma, teria esse resultado. Quando você explica o porquê, como você pensa, você está disseminando cultura. E aí, nesse momento, o liderado começa a entender a tua forma de pensar e vai se alinhando com você. Vai virando teu espelho, vai replicando as suas decisões para as decisões dele.
E aí é a rotina, né, principalmente, né, trazer isso como um hábito, né, então, a gente, enfim, vários tamanhos de empresa, tem empresas maiores que eu já ouvi o CEO falar assim, não, eu faço uma reunião uma vez por mês com o meu time, mas não é sobre isso, né, é sobre realmente a cultura é todo dia, a cultura é aquilo que as pessoas têm que respirar, né, como tu disse, cara, eu acho que desde que eu tô no mundo do empreendedorismo, né, eu já também fracassei no passado, enfim, aprendi com os erros, mas cultura sempre foi disseminada de uma forma, tem que ter cultura, tem que ter cultura. E aí vem manter essa cultura a longo prazo. Aí vem o engajamento, né? A gente tem por hábito, né, o endomarketing. Como é que tu vê isso hoje aplicado, né? Olhando para a mistura de gerações. Porque, eu vou dar um exemplo, a gente tem casos que dar uma cesta básica para quem não falta, para alguns é mais interessante do que um voucher no iFood. Uhum. O valor é o mesmo, mas a cultura, o momento de vida da pessoa é diferente. Uhum. Como que uma empresa equilibra isso, pensando que talvez na equipe dela ela tem várias gerações trabalhando em conjunto, né? A gente está num momento hoje que a gente tem, são 5 gerações, mas trabalhando junto, às vezes são 3 gerações diferentes, né? É importante o empresário ou o líder, não importa, né? Ele entender que o que ele vai fomentar para o seu colaborador não é o que ele gostaria que receber. Quando você entra realmente com gestão, e esse é um erro que eu cometi muito no passado, eu motivava as pessoas da forma como eu gostaria de ser motivado. E as pessoas são diferentes. São diferentes por perfil e por geração. Então, é importante entender o que motiva cada geração, cada colaborador. E nem vou falar que são gerações que tem que ser analisadas, são pessoa a pessoa. Muitas vezes tem pessoas da mesma geração que têm motivações diferentes. Uma pessoa tem motivação mais por retorno financeiro, outra por liberdade, o outro mais por um clima de empresa. Então, a gente acaba criando algumas ferramentas, como a pesquisa de clima, por exemplo. A pesquisa de clima é uma ferramenta que a gente implementa. O que é a pesquisa de clima? Ela transfere para nós uma visão do colaborador da empresa. E o que tá bom e o que não tá bom. Então, muitas vezes eu imagino, eu tô pagando um bom salário, eu tô dando bons benefícios, mas qual é a expectativa do meu colaborador? E quando você aplica uma pesquisa de clima, você entende, a partir de gerações, a partir de perfis diferentes, o que esse colaborador está esperando da empresa. E aí você consegue atender exatamente os pontos de expectativa. Pro pessoal que está nos assistindo, o pequeno e médio empresário, né? O empresário médio, grande já tem aplicativos, tem ferramentas para fazer, ou às vezes contrata uma equipe até, que às vezes em muitos casos eu acho que até eu aconselhava, né? Pegar uma equipe de consultoria para fazer isso, que acaba, acho que, tendo mais base técnica em cima disso. Mas como é que a gente pode fazer uma pesquisa de clima de uma forma saudável para ver como é que tá o meu time? Eu tenho lá 20 pessoas no meu time, como é que eu faço essa pesquisa? Vou falar uma coisa bem simples para o empresário entender. Pode usar uma IA para fazer. Pede um questionário, que a gente chama de questionário fechado, que é um questionário de marcar, que não é de responder escritivo, e quebra por áreas. Ambiente, salário, e são perguntas, liderança, como é que tá a tua liderança, como é que você vê a liderança te atendendo. E essas perguntas, 30 perguntas, 20 perguntas, você chama cada colaborador, sem se identificar, não é uma pesquisa que a pessoa vai falar, e preenche os X tudo lá, preenche a pesquisa e põe numa urna, é secreta. A pessoa pode botar nome, pode não botar nome, mas não é obrigatório. Quanto mais sigilosa for, mais verdadeira vai ser. E vai lá e compila, e você vai dar uma nota para cada área. Como é que tá salário? Uma nota de 0 a 10. Você vai compilar isso numa nota. Como é que tá minha liderança? Como é que tá meu ambiente de trabalho? Como é que tá minha estrutura? Cozinha, banheiro, limpeza, etc. O que tá desmotivando? Você vai descobrir a partir dali quais são as piores notas. Você vai perceber que a pior nota é salário, por exemplo. E você vai fazer uma pesquisa de salário no mercado. Lembrando, né, Giovanni, que o nosso concorrente de RH não é o concorrente comercial. Meu concorrente comercial é o que vende meus produtos. Nosso concorrente de RH é quem contrata o nosso colaborador, que pode ser uma padaria, pode ser um serviço, pode ser um Uber. Quem contrata o nosso colaborador, nosso concorrente de mão de obra. Então, é esse concorrente de mão de obra que a gente tem que fazer pesquisa de salário e benefícios. E a gente vai entender se realmente a gente está pagando pouco, ou os benefícios não são os que mais são assertivos. Então, como você comentou, como é que eu faria simples? Uma pesquisa
Digamos que essa pesquisa vai mostrar que os meus benefícios tiveram uma nota baixa. Eu posso aplicar uma segunda pesquisa depois disso, complementar, listando alguns tipos de benefícios que os colaboradores gostariam de ter. E vão ver qual que tem a maior nota, qual que tem maior... Ou as 2, 3 benefícios que mais poderia ter. Tem empresas que eu sugiro premiação. Tem empresas que eu sugiro folga. O cara quer qualidade de vida, então dá sexta-feira. Se o cara alcançou a meta X, em vez de dar um churrasco ou uma premiação, dá uma folga de sexta de tarde. Muitos vão valorizar mais isso do que um salário maior. Então você tem que escutar do colaborador da mesma forma que a gente escuta do cliente o que o cliente quer da gente para poder entregar o melhor produto. Nós temos que escutar do colaborador o que eles querem para poder entregar o melhor emprego, o melhor ambiente para ele ficar lá dentro. Perfeito, eu acho que trouxe muito bem esclarecido, né? Porque a empresa ela vende para 2, para o cliente lá fora e para o nosso colaborador Exatamente. lá dentro. Né? Nós temos 2 comerciais, o comercial do nosso produto e o comercial que é o RH. E da mesma forma que a gente vende por nosso, hoje em dia, né, antes, aos meus 25 anos atrás, quando eu comecei, era muito diferente. As empresas escolhiam os colaboradores. Hoje em dia, os colaboradores escolhem as empresas. Então, nós temos que escolher, motivar e engajar talentos para vir para nós. Nós temos que conquistar talentos. Os talentos, os bons colaboradores, eles escolhem onde querem trabalhar. Eu não estou falando que a gente tem que pagar altos salários para todo mundo, não consegue se manter isso. Mas a gente tem que atender a expectativa. O que essa pessoa quer no trabalho? Essa pessoa quer isso, quer aquilo, quer... Nem sempre o salário é a maior expectativa. Mudou muito isso. Nas gerações mais antigas, era salário, era carreira, era salário. Isso motivava. Hoje em dia é qualidade de vida. Hoje em dia é tu poder ter um horário para levar teu filho na escola não, no médico, por exemplo. Eu quero folgar e não quero perder minha cesta básica. Eu compenso isso depois. É poder fechar uma meta produtiva, por exemplo, e sair na sexta-feira da tarde. É poder ter um ambiente melhor para trabalhar. Um ambiente mais Google, né? Um ambiente mais leve, com... E o ambiente, às vezes uma pequena mudança, às vezes a iluminação do ambiente, às vezes um ruído que tem lá no equipamento. Calor. O calor, exato. São detalhes básicos, né? Mas que tá ali que o dono, às vezes, por estar tão imersivo lá dentro do dia a dia na operação, não escuta. Um banheiro bem limpo. Um banheiro bem limpo. É o base. Um espaço para poder... Tem um cliente meu que resolveu, uma vez por semana, colocar frutas para produção. Frutas, barata, banana, maçã, frutas da época. E chegava a distribuir frutas para os funcionários. Tem outros clientes que no verão vai lá e distribuem um picolé para os funcionários um dia de calor. É o olhar. Estou olhando para você, colaborador. A hora que o empresário parar de usar o colaborador simplesmente como uma ferramenta para poder alcançar seu resultado, mas ter um olhar diferente para ele, enxergar ele, escutar ele, ver o que essa pessoa está querendo, ver que essa pessoa... Qual é a expectativa dela? O que essa pessoa valoriza e não valoriza? E atender exatamente os pontos que valoriza. Se o empresário tiver a visão de atender o colaborador da forma que atende um cliente comercial, já vai mudar totalmente a cabeça. Muda, né? Eu tenho visto empresas que justamente de um tempo para cá têm tido esse olhar, né? A gente já comentou em alguns momentos, né, Giovanni, o quanto que tu mesmo tem essa visão, assim, de vender não só o negócio para o cliente, mas vender para o teu colaborador também. E, claro, né, ter esse olhar de atender as expectativas e poder fazer com que ele se sinta bem onde ele está, para que ele possa performar mais, permanecer, etc., né? A venda em si, ela, quando o colaborador, ele tem crença no que ele faz, quando ele acredita no produto ou no serviço que está sendo feito, vendido ali, né, por aquele negócio, mesmo que ele não seja o cara que vá vender, mas ele automaticamente ele tende a desempenhar um trabalho melhor, né? Eu acredito demais que ele precisa acreditar naquilo. Ele tem que se sentir pertencente. Ele tem que se sentir parte da tribo. Ele tem que sentir que essa empresa é minha também. Eu não estou aqui simplesmente para bater cartão. Meu objetivo não é estar aqui 8 horas por dia. Meu objetivo é fazer alguma coisa com essa empresa, que ela vá prosperar, eu vou prosperar junto. Eu faço parte disso. Essa é a visão nova que se tem no RH. Eu faço parte desse projeto, eu faço parte. Então, aquela visão de que os empresários não divulgavam números, não divulgavam
planejamento, mudou muito. Hoje em dia você tem reuniões que se divulga, o que a gente quer para esse ano, quais os objetivos da empresa, o que a gente alcançou no ano passado. Não estou falando em abrir números pequenos, números estratégicos, né? Mas olha, a gente alcançou tal coisa, esse ano a gente quer crescer tanto, a gente quer fazer isso, a gente quer abrir tal linha. Divulgar coisas públicas, mas as pessoas sentirem, olha, eu faço parte de algo maior. Eu faço parte de algo maior. E como é que a gente sustenta isso no longo prazo? Você comentou que cultura tem essa questão de é difícil sustentar no longo prazo, né, Giovanni? E é mesmo. E como é que a gente faz? Porque o empresário está focado o quê? Está focado no crescimento da sua empresa. Muitas vezes a rotina dele faz com que ele esqueça um pouco do colaborador. E como é que a gente faz isso não ser esquecido? A partir dos ritos culturais. E a gente cria ritos culturais, que é um calendário de ritos culturais dentro da empresa, que é a reunião ano a ano, é a reunião de alinhamento, é a reunião geral do mês para passar os números, é o onboarding na empresa, é várias ferramentas que tu coloca num calendário, o RH monitora esse calendário e faz acontecer. Então, a gente não pode ir lá conversar com o colaborador quando deu um BO, quando deu um problema. Tem que ser todo mês. Se nós vamos nos propor a fazer uma reunião de prestação de contas para os colaboradores no final do mês, é todo o final do mês, não importa se foi mês bom ou fez mês ruim. A gente vai fazer uma pesquisa de clima a cada 3 meses para entender como é que está o engajamento do nosso time, a cada 3 meses, não quando o nosso turnover está alto. Então a gente tem que parar de tomar remédio quando a gente está doente. A gente tem que entender que buscar a prevenção antes. Buscar a prevenção. A academia não é quando tu tá fora de forma, é sempre. Então, cultura é isso. Cultura você vai ter que fazer a dieta sempre, fazer a academia sempre. Então, o RH estratégico, ele monitora que esses ritos que foram se propostos a ser feitos sejam monitorados e permaneçam na empresa. Nessa trajetória, são 20 quantos anos? Mais de 25 anos. Mais de 25 anos, né? Você pegou também muito essa transformação, né, da automação lá atrás, então, acho que era a indústria, não sei, mas depois veio a indústria 4.0, ou nós estamos na 4.0 agora? Agora é 4.0. Agora é 4.0. Mas agora com a junção da IA, vamos dizer, em tomada de dados, né? Por exemplo, IA hoje, do jeito que a gente conhece, a gente está falando talvez de 2000, eu digo, a grande maioria conhece ela por um aplicativo, enfim, desde 2022, 2023, mais ou menos. Isso aí. Né? A grande maioria é 25, 26 e uma outra grande maioria nem sequer acessou ainda, né? Mas IA já é usada para análise de dados, né? O próprio Power BI, eu acho que ele foi em 2013 ou 14, a Microsoft veio com o Power BI, se não me engano, né? Para tomada de dados, enfim. E hoje nas indústrias, como é que tu vê isso vinculado a eu gosto de trazer como referência, para mim é uma referência, que é uma empresa que eu conheço a história um pouco, é a WEG, né? Que tem os motores lá, enfim, a fabricação. Eu trabalhei muito pouco, mas trabalhei em indústria, mas muito pouco nessa parte, mas sou conselheiro hoje de uma empresa na linha de produção de calçados, enfim, eles têm outros investimentos também, então produção, né, volume. Máquinas mais antigas estão modernizando algumas partes agora já com inteligência integrada. Como é que tu vê esse avanço da IA somado ao hardware e o software, vamos dizer assim, né? Tu tem a IA aqui para pensar melhor, mas o hardware lá na ponta, que seria o motor, sei lá, na indústria, e o software que é o que entende ou faz aquilo funcionar, mas somado à inteligência agora, para tomar decisão, tanto de prevenção, de manutenção, quando que eu vou parar a minha linha de produção para fazer uma limpeza e tudo mais. Como é que tu vê esse avanço? Eu acho que a IA, Giovanni, ela tá... Não sou um especialista na área, mas eu vou dizer que está 20% do seu potencial. E eu vou dizer que a mesma transformação que houve quando a gente saiu dos controles de papel para o computador é a mesma transformação agora para quem usa ou não usa IA. Ou quem vai usar não vai usar IA. Então, se você não se imagina hoje numa empresa sem ter computador, você não vai se imaginar logo sem ter IA. Ela é usada para muitas coisas e muitas coisas que a gente nem imagina ela vai ser usada. Ela vai aumentar a assertividade absurda. Então, num mercado competitivo como a gente tem que errar cada vez menos para performar. Com as margens cada vez mais apertadas que a gente tem, nosso ganho não está muitas vezes em cobrar mais caro, mas em ser mais eficiente. E nessa eficiência vai entrar a IA. Em tudo que é lado. Em tudo que é lado, em análise de preço, análise de desperdício, em análise de tudo no geral. Onde é que o ser humano hoje faz uma análise, a IA vai fazer muito mais rápida, com muito mais eficiência, performando muito mais. Então, eu vejo o quê? Que o empresário que ainda não está colocando IA, e tanto é que a IA,
ela popularizou mesmo, foi pro ano passado, né, 24, 25 ali, onde começou a entrar por tudo. Antigamente ela era mais nichada, alguns softwares já usavam, ela era mais específica, mas o ano passado para esse ano, assim, está entrando em tudo que é lado a IA. E mais 3 anos para frente, eu imagino que ela não vai estar mais longe de nenhuma decisão vai estar sendo feita sem uma validação ou uma sugestão dela para o empresário poder validar. Na tua pós de transformação digital, o que foi assim, foram os pontos que te abriram a visão e que hoje tu aplica nas consultorias dos teus negócios para de fato que elas consigam gerar essa transformação? Uma das coisas que foi muito falada faz 2 anos que eu fiz ela foi IA já, né? Então a IA já como um potencial muito forte de fazer essa ajuda para a gestão. E as automações administrativas, que a gente chama de RPA, isso foi uma coisa para mim foi revolucionária, hoje é muito mais usado, mas o que é isso? É tu ter hoje muitos processos administrativos que são repetitivos e podem ser automatizados. Um próprio atendimento ao cliente, por exemplo, hoje automatizado é uma forma de automação. Mas você pode automatizar muitas coisas, pode automatizar, gerar relatórios, gerar notas, você pode automatizar processos de lançamento, você pode automatizar entrar em contato com clientes, e a automação, o RPA juntamente com a IA, virou os agentes de atendimento hoje. Então, o que é o agente de atendimento? Você pega hoje uma informação que vem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, você joga isso para uma IA, você pode, com essa informação, gerar uma resposta treinada. Você imagina hoje você ter um funcionário treinado para a sua empresa respondendo ao cliente. Isso a gente consegue fazer fácil hoje. Então, hoje a IA ela consegue gerar agentes, que a gente chama, que são aplicações treinadas para um bem específico, uma ação específica. Então, eu consigo pegar todo o meu conhecimento, por exemplo, lá da pastelaria, todo o meu conhecimento, o cardápio, preços, argumentações, quebra de objeções, tudo treinar esse agente, e ele conversar com o cliente de uma forma humanizada, e não naquela forma de pergunta e resposta com bot. Inclusive, ainda é pouco difundido, mas a gente consegue gravar as vozes, gravar áudios específicos com voz clonada e responder por voz. A gente consegue interpretar a voz, a gente consegue interpretar vídeo, a gente consegue gravar a voz e devolver para o cliente. Então, a gente consegue fazer um atendimento muito rápido, de uma forma humanizada, que hoje não se tinha antigamente, né? O próprio WhatsApp Business está com uma versão, com uma atualização de inteligência artificial, onde tu consegue treinar ele ali e sem alguma ferramenta externa já conseguir fazer esse atendimento com base nas configurações que tu colocou, né? E uma coisa importante que eu acho que na transformação digital ficou muito, muito clara, hoje tem software para tudo. Né? Tem um CRM, tem um ERP, mas muitos empresários contratam esse software tudo separado, sem integração. Isso é um problema terrível para a integridade de dados. Quando a gente fala de ter dados confiáveis, a gente fala que está tudo integrado. Você ter hoje a mesma informação em vários lugares diferentes, é muito provável que você vai ter rompimento de qualidade. Então, é muito importante, quando você for montar uma estrutura de softwares para sua empresa, que você entenda as integrações e invista nas integrações, para que elas tudo se conversem, se comuniquem e que você tenha os dados validados. Então, muitas empresas contratam o CRM solto, contratam o ERP solto, contrata lá um outro software de envio de mensagem solto. E a grande maioria desses softwares hoje, eles têm API, né? Assim, então só que tu tem que dedicar tempo para fazer essa conexão e que um transmita os dados para o outro, aí, né? E o sistema API aberta, né? Enfim, fazer a manutenção disso e a validação e que o sistema se aceite. Assim, né? E tu tem uma ideia, a distribuidor de autopeças, né? A última empresa, o último case que eu tava na frente, tinha 40 e poucos mil SKU. Mas imagina autopeças. 40 e poucos mil SKUs. Imagina que o nosso tempo de separação entre entrar um pedido para nós e nós estar com o motoboy saindo era de 15, 20 minutos. Imagina interligar, porque você precisa saber onde que tá, se de fato tá lá. É um armazém absurdo, né? Um depósito de 4 mil metros, com os endereços, tudo que é lado, né? São 40 e poucos mil endereços. Sim. E então, você ter hoje uma tecnologia te ajudando, ela te aumenta muito o serviço, te qualifica muito o serviço.
Então, não é só uma questão só de redução de custos ou aumento de faturamento, é melhora de qualidade. Você consegue atender melhor seu cliente. Então, o que você fez lá naquela época, já inovador, né, já era um diferencial absurdo. Mas ainda muitas empresas estão com alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Tem muitos clientes que eu vou trabalhar que não tem nenhum RP, que ainda faço no Excel. E hoje Se eu te falar que 80... talvez 50 pila por mês, 100 você já consegue. Consegue. Se eu lhe falar hoje, você vai se assustar, mas se eu falar que 70% dos empresários que eu converso não tem DRE. E dos 30% que tem DRE, talvez 5% confio no DRE. Os outros 25% tem, mas é um DRE que não tem validação. E talvez poucos ainda usam, de fato, ele. Como tomar decisão. Você falar um trabalho assim, que nem você falou da Lola, né, de ERP. Nola. De fazer análise por margem, poucas empresas trabalham com análise por margem. Eu tô num cliente agora que a gente fez um trabalho de análise por margem de venda, ele aumentou 5 pontos de lucratividade só analisando a margem. Eu brinco, não é vender mais, é vender melhor. Potencializa a tua venda que tem margem. Primeiro vende melhor, depois vai lá e vende mais. Exatamente. Então, tu não precisa... antigamente se tinha essa cultura, né? Quero ganhar mais, eu tenho que crescer. Você tem que ser melhor, você tem que performar melhor. Você tem que trabalhar nos pontos de gargalo interno primeiro. Otimiza seu processo no máximo e aí você escala otimizado. Tá, e aí, dentro das tuas experiências, é claro que isso pode variar muito de acordo com o segmento, o tipo de negócio e tal, mas quais são os maiores gargalos dos negócios que afetam a margem? O maior gargalo que eu vejo hoje é margem de contribuição. É as pessoas não entenderem o seu CMV. As pessoas não sabem quanto custa um produto. Hoje, como é que o empresário geralmente faz o preço de venda? Ele estima um custo e põe um multiplicador. Multiplicador, botar 2 vezes, 2 vezes e meio, ou analisa o seu preço a partir de mercado. O concorrente cobra 10, vou cobrar 9,5. Então, mas não sabe o seu custo real. Não entende seu custo real. Quando eles começam a desdobrar o custo, a calcular o CMV correto e com isso a margem de contribuição, eles vão entender exatamente quanto de margem cada produto deixa. Isso pouquíssimas empresas têm. E quando tu chega neste ponto de análise, você consegue tomar decisões muito estratégicas na área comercial. Sabe que eu sou empresário do entretenimento, né? E dentro desse mercado de música, de artistas, assim, isso é absurdamente mais grave ainda. Acredito. Porque muitas vezes os artistas, as bandas, de um modo geral, não têm nenhuma estrutura empresarial. É só um negócio que precifica com base no que o mercado paga. E não com base nos seus custos, na realidade, no que tu realmente precisa cobrar, né? Olha só que curioso. Como é que eu costumo orientar o cliente na precificação, que é uma dificuldade terrível. Precificação, quanto é que eu vou cobrar pelo meu produto, serviço? Eu faço dois cálculos sempre. O cálculo baseado em custo. Então, eu calculo todos os custos e coloco uma margem estimada, quero 10, 15, 20% de lucro. Faço o cálculo de baixo para cima, que eu chamo. Calculo os custos e calculo o preço. E preço de mercado. Quanto é que eu posso vender esse produto? O que o cliente percebe? Quanto é que eu vou vender? Baseado em concorrente, baseado nas minhas entregas, baseado no meu serviço, né? E eu faço o cruzamento. Tem produto que pelo custo não consigo botar no mercado. Tem produto que o valor percebido é muito maior do que o meu custo. E eu consigo botar a margem maior. Exato. Então, quando eu faço esse cruzamento, eu começo a perceber o quê? Começo a perceber que tem produtos que eu tenho que ou otimizar muito o meu processo para chegar no preço de mercado e ter lucro, ou descontinuar. E tem produtos que eu posso aumentar mesmo o meu preço, porque o mercado aceita um preço maior e aumentar minha margem. E aí a gente começa a ter margens diferentes para o produto. E não simplesmente uma margem geral para todo mundo. 10% geral. 10% pode ser a média. Aí tu vai ter produtos que tu vai empatar. Você vai ter o cacetinho da padaria, que é brigado por preço. E você vai ter lá a perfumaria, que tem a margem absurda. Né? Então você vai ter que potencializar. O que a gente trabalha é o quê? Você tem um mix de produto nos seus SKUs, onde você vai ter um ranking de margem. E nesse ranking de margem, tu potencializa onde dá mais margem. E
tira a pressão. Como é que você faz para potencializar onde dá mais margem? Você pode investir mais em marketing ali, você faz campanhas comerciais, você pode pagar uma comissão diferente, onde ganha mais, e potencializar, direcionar a sua equipe de vendas para vender mais, onde dá mais margem. Então, tem várias técnicas que você faz para potencializar a venda, botar a equipe de desenvolvimento naquela família de produtos que dá mais margem, para aumentar o mix daquela família, né? Então, ali você consegue vender melhor. Agora, se você só fizer baseado em mercado, o mercado vende a tanto, eu vou fazer isso, você pode ter um prejuízo absurdo em algumas famílias e produtos e não tá percebendo. E esse acompanhamento, essa questão de realmente fazer o cálculo, entender o que está por trás do cálculo do produto, é fundamental para todos os segmentos, cara, né? Isso aí mata muito negócio, né? Muito negócio. Às vezes vai ter um resultado lá de 3% de lucro, por exemplo, no seu negócio, mas você vai ver tem produtos que dá 15% e tem produtos que dá menos 10%. E você está com 3%. Se você só olhar o 3% como resultado final do DRE, você pode estar perdendo muito dinheiro. Então, faz muito sentido isso. Trouxe um ponto importante. O DRE tá lá, ele te deu lá, eu tive 15% de lucro, mas eu podia ter tido 25%. Exatamente. Eu perdi 10% aonde? Né? E é assim que o negócio tem que ser construído, né? O marketing tem que trabalhar muito forte nisso, né? Qual é os produtos que tem que promover? Qual é que é os produtos que vai estar no cardápio? Na capa do cardápio. Na capa do cardápio, né? Quais que vão estar em promoção? Quais que vão estar na parte... Dentro de qualquer área de marketing, tu vai ter os campos quentes de visão, né? Quais vai estar nos campos quentes de visão? É o que dá mais margem. Você tem o artigo tal? Tem, mas tá mais escondidinho ali, mas tem. Tem, né? Já tem pra, né? Tá ali escondidinho. Agora, os que tá mais na capa de visão, a parte mais nobre da tua parte comercial, na parte de marketing, não importa se é no teu site, na tua prateleira, né? Você tem uma loja, a parte mais quente de visão, você vai colocar o que dá mais margem. E o produto que dá menos margem, você vai ter que ter para atender o cliente, mas não vai divulgar isso. Então, você sempre vai ter o produto cacetinho, como a gente fala, né? Que tem que ter, mas talvez não dê nada de margem ou muito pouco, mas você vai vender junto do cacetinho, vai oferecer produtos que dá margem. E se você pega esse tipo de produtos e faz campanhas com a tua equipe interna de divulgação e premia por isto, então muitas vezes eu premiava pela venda da família tal de produtos. Na Top Boards, por exemplo, que é a empresa essa que eu levei ela para o país todo, existia uma família de produtos que tinha uma margem muito boa. Eu estava lançando no mercado, era inovador no mercado essa família, mas existia uma energia maior de venda, porque eu tinha que mostrar para o meu cliente o produto, eu tinha que argumentar. E o feijão com arroz era briga de preço direto. Então, o feijão com arroz não tinha basicamente margem, mas a gente premiava fortemente a equipe de vendas pela venda dos produtos que tinha mais margem. Então, existe estratégia que tu vai fazendo, que tu vai melhorando a tua qualidade da venda, aumentando a tua margem de contribuição. Mas para tu fazer isso, você tem que ter duas coisas. Você tem que ter os números para poder entender onde é que tá, onde é que não tá, e você tem que ter a cultura das pessoas querer usar os números para potencializar o negócio. O que adianta você ter números e ter processo, não tem as pessoas que vão querer fazer isso dar certo? Quantos processos você vê na gaveta? O que adianta você ter uma receita de pastel e o teu cozinheiro não usar a receita? Não usar ela, não seguir o POP. Não segui ela, porque eu sei mais, eu tô há 10 anos aqui, eu sei fazer melhor do que a receita. Eu trouxe um ponto, a gente, hoje não mais, porque eu acho que a cultura nessa parte já de processo padrão é importante e já tá um pouquinho mais disseminada. Às vezes uma unidade nova que inaugura e tem gente nova do mercado que entra, né? Eu sou cozinheiro há 20 anos, aí chega lá, não, mas eu não preciso olhar esse manual aqui. Não adianta ter o manual na parede, ter o guia lá de como treinar, tem videoaula, se o líder, né, em questão, o franqueado ou o líder que é o direto ali da pessoa na hora de contratar, não fazer o onboard, que é o que você trouxe, né? Não adianta eu ter um manual lá bonitinho, mas se o líder não colocar em prática junto com o time, né? E é por isso que cada vez mais numa seleção de pessoas se dá mais peso para soft skills e fit cultural do que hard skills. Porque hard skills são habilidades técnicas, o manual ensina. Eu não preciso ser um grande cozinheiro para trabalhar na pastelaria. Eu tenho que seguir o manual. Então vamos pegar até um grande restaurante hoje. Exatamente. É totalmente por processo. Não é processo. O grande cozinheiro lá. Então, você tem que ter o quê? Que pessoas que queiram seguir o processo. Tem que ter um comportamento mais específico. Então, entra a questão do fit cultural e soft skills. Então, você contrata muito mais por comportamento e por alinhamento com a empresa
do que por conhecimento específico. Conhecimento específico tu ensina, o processo ensina, ou dá um curso, se for o caso, não importa. Mas o fit cultural, caráter... enfim, Caráter, alinhamento valores da empresa alinhados, comportamento, uma pessoa que é rebelde e tal, não vai seguir processo. Né? Então você tem que ter uma pessoa que está alinhada com o comportamento que é realmente, não, eu vou seguir o processo, e a parte técnica tu vai ensinando no decorrer. É muito mais fácil no onboarding você alinhar hard skills do que fit cultural ou software skills. E até, pegando esse gancho, é interessante comentar, né? Para quem deseja empreender, tu pegar um negócio que já tem um modelo validado, onde tu tem um padrão que já foi testado e comprovado que dá certo, que tu sabe, cara, tu não precisa ter grandes especialistas ali, tu vai pegar pessoas que tenham vontade de trabalhar e vai botar ali para seguir um processo e vai ter um resultado conforme o esperado, acaba se tornando algo bem mais interessante. Eu acho que o legal de você buscar as pessoas certas para aquilo que tem que ser feito é porque a pessoa tem experiência e às vezes a tua visão sobre aquilo não é a mais assertiva e a pessoa vai te questionar. Assim como empresários que não têm aptidão e não têm, né, estão ali 30, 40 anos às vezes na frente da empresa ou 20 anos e não têm essa habilidade de construir processos, trazer pessoas de fora para ajudar a fazer esse processo. Eu digo que tem algumas economias que são burras. Exatamente. Né? Porque tu deixa de focar no que tu realmente é bom, que é o que tu sabe fazer dinheiro, por causa de uma pequena economia aqui, sendo que tu vai ter que dedicar tempo para aprender aquilo ali e não vai ficar tão bom e ainda vai te gerar mais prejuízo. Então, na prática, é uma economia burra, porque tu economizou esse custo de contratar uma equipe qualificada, só que tu perdeu, tu teve um prejuízo aqui no outro lado. Então, é ser inteligente, né? Investimento inteligente. Muitas vezes o empresário ainda analisa como custo, não como investimento. Sim. Né? Então você, vou contratar um profissional, não importa se é interno ou externo, uma ajuda, né? E fica só olhando o custo que ele vai ter diretamente, mas não entende o retorno que ele vai te dar. Fazer uma analogia com a própria consultoria. Um consultor hoje, ele vai ter aquele olhar de fora justamente para entender o que realmente vai ser necessário implementar no negócio para otimizar os resultados. Ganha tempo. E ganhar escala, ganhar tempo, ganhar mais margem para ter mais resultado. Só que aí, obviamente, esse profissional tem que ser pago, então talvez o empresário, se ele não tiver essa mentalidade de abundância, ele vai olhar isso como um custo. É similar à franquia, né? Você vai olhar, eu vou pagar uma franquia. Então, você vai ganhar um modelo validado, um processo validado, que tem uma previsibilidade de resultado absurda, porque já está validado. E em vez de vou tentar do zero, vai ser um pouco mais barato, mas o custo real é muito mais caro, né? Tem estudos, e a construção de marca, né, cara? Eu ia chegar nisso. Tem estudos que chegam a ser até 10 vezes mais de investimento. Fazer o mesmo modelo, querer copiar até 10 vezes mais o mesmo investimento. E não é certeza de assertividade, né? Mesmo comprar uma franquia, eu sempre digo, só comprar a franquia e colocar ela naquela cidade não é sinônimo de vai dar certo. Não. Tem que operar, tem que construir... Porque o que é o franquia? Franquia é um modelo de expandir uma marca, né? Então você expande a marca dentro de uma cidade através de um sócio, vamos supor assim, local, né? Onde ele é sócio da marca naquela cidade por um contrato de um tempo para explorar. Mas se ele não explorar naquela cidade, se ele não fizer o papel dele como dono daquela unidade naquela cidade, ele pode fracassar, pode não dar certo. Pode pegar o McDonald's, já não deu certo com franqueado. E é uma rede de exemplo, está aí há 50, 60 anos, né? Várias outras redes. Então pode não dar certo. Mas a chance de acertar é maior. Agora, você pode também fazer por conta própria, mas vai te custar muito mais. Tem tanto conteúdo no YouTube, tanto conteúdo acessível hoje, que o empresário que não entende como colocar um processo, que não entende como criar essa estrutura de cultura, que ele pode assistir aquele material lá e aprender. Mas não quer dizer que realmente faça sentido ele fazer essa estratégia, porque daqui a pouco ele olhar para o negócio dele, olhar para onde ele quer chegar, ele procurar uma consultoria, né, procurar uma assessoria nessa área, um mentor, enfim, que vai ajudar nessa parte e mostrar, eu quero chegar até aqui, o que eu preciso fazer? E ele pegar essa ajuda a 4 mãos, a chance de dar certo é muito maior, porque você divide o tempo, né? Com certeza, eu tenho, por exemplo... vários tipos de produtos, né, que a gente pode implementar a estrutura no cliente. Então, desde cursos, né, que o empresário pode assistir e ele aprender e implementar.
Tem modelos de mentoria, onde ele pode aprender e ter nossa ajuda para implementar, e tem a consultoria, onde a gente realmente entra no negócio e implementa. O que muda entre os 3 formatos é o nosso envolvimento dentro daquela empresa diretamente, né? E a grande maioria dos empresários entende que faz sentido a gente entrar no negócio para ganhar tempo, porque o tempo dele está mais focado no seu negócio. Sim. Então é muito mais barato para ele e rápido que a consultoria entre para ajudar realmente lá dentro a 4 mãos e ganha velocidade de implementação da estrutura e ganha também tempo dele para poder focar no negócio, né, que ele vai ganhar mais dinheiro. Muito bem. Muito bom. Um baita episódio, né? Bastante conteúdo pro pessoal de casa, né? Bastante aprendizado. Estamos indo para a reta final aqui. A gente tem... Mas antes dessa pergunta final, como é que o pessoal te encontra? Como é que o pessoal entra em contato? Pode falar aqui para a câmera. Bom, o pessoal pode entrar em contato pelo nosso Instagram, @lagile.oficial, ou pode entrar em contato também a partir do nosso portal de educação, que é educação.lagile.io. Muito bom. Agradecer a participação. Muito obrigado. Agora a gente vai para aquela pergunta final, né? Lucro. Como tu define a palavra lucro? Lucro para mim é o resultado de um trabalho. O resultado de um trabalho da forma monetária. É como a gente consegue botar todo o investimento que a gente teve de tempo, energia e gerar isso de uma forma monetária para devolver para nós. Perfeito. Bom. Obrigado pela tua participação. Com certeza trouxe muitos ensinamentos valiosos para mim e para todo mundo que assistiu aqui. E até uma próxima. Desejo que continue prosperando cada vez mais, ajudando as empresas a crescerem aí.